Você aceita Ele ser... gaguejou e respirou. Tá gaguejando muito. E respirei respirou. muito. Não, respirei Não muito. tá confiante. É grave essa Não, tô pergunta. confiante. É grave. Não é suspense ainda, não. Hum. Se você aceitava ser uma mulher submissa Hum. nesse casamento, Uhum. nesse relacionamento. E a pergunta que eu queria fazer pra vocês é a seguinte. Você acredita que a gente, pra dar certo em um relacionamento, precisa existir alguém que seja submisso a ele? Tá, pra responder essa sua pergunta, eu vou voltar umas casas atrás, tá bom? Porque bom. não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Só uma pergunta, eu posso comer isso? No meio de tantas perguntas difíceis, né? A Camila querendo deixar o negócio mais leve, né, amiga? A Camila sempre faz isso. Sempre. Não, meio, pode ser. Meio, ok. Pode ser, pode pôr um pouquinho de Amiga, doce você de vê que leite. Amiga, você vê que o clima pesa, liberou Camila. os doces de Eu posso leite. pegar esse Pôr um docinho? doce de leite. Vai, amiga. Então, eu acho assim, tem um conjunto de coisas aí que precisa ser dito, né? Em relação ao que você falou. Ai, Maíra, você sempre foi uma mulher guerreira, forte, todo mundo te vê guerreira. Autêntica, forte. É maravilhoso, né? Eu dar conta de tudo. Eu ter criado meu filho praticamente sozinho. Parte da minha vida com a minha filha também. Na raça, em todos os sentidos. Eu ter construído tudo praticamente sozinha. Uma mulher, chegar onde eu cheguei, tão nova, né? Ter construído tantas coisas. Maravilha. Só que eu estou exausta. Estou cansada. Então, isso também faz parte do contexto todo. Eu sempre, no fundo, eu sempre quis deixar as minhas armas no chão, deixar de ser guerreira e ter alguém para guerrear por mim. Mas nem sempre é possível. E que triste, né, para nós mulheres, que nem sempre é possível que a gente encontre um guerreiro para fazer, né, a nossa guerrear por nós e tudo mais. Mas a Bíblia, quando ela fala de submissão, e coisa que eu nunca entendi, eu tinha essa palavra submissão péssima, assim, nossa, Deus me livre, jamais eu vou ser uma mulher submissa e tal, porque eu nem entendi o que era a palavra. A palavra em si, submissão, hoje ela não é usada da forma correta. Então hoje, de fato, a palavra submissão popular, ela é péssima. E eu não quero, você não quer, e nem ninguém quer ser. E concordo, não tem que ser mesmo. Mas não é sobre isso. A palavra submissão na Bíblia, para começar, para que uma mulher seja submissa, antes de uma mulher ser submissa, ela precisa ter um parceiro que dê a vida por ela. E normalmente o boy tóxico, ele não vai dar vida por você, muito pelo contrário, ele vai te tirar a vida. Então você não vai ser submissa para esse boy tóxico, para esse lixo. Não é disso que a gente está falando. É uma outra versão, é uma outra conotação, é uma outra visão de submissão. Aí eu fiz um texto, onde no texto eu falei sobre as minhas guerras, sobre as minhas dores, sobre tudo que eu já passei, sobre a minha visão de mundo, sobre a minha visão do meu lado feminino que estava morto, porque eu era o homem da minha própria vida. Eu guerreava, eu brigava, eu ocupava inclusive um lugar masculino onde o Thiago jamais se interessaria por mim, por exemplo. Porque eu era tão, eu mesmo dou conta e bababá, que nem sobraria espaço para ele se interessar por mim. E a partir do momento em que você começa a olhar mais para esse lado feminino, a olhar, a deixar mais essa energia feminina fluir, aí sim as coisas começam a mudar e tudo mais. Mas para ter isso, precisa existir um homem que cumpra os seus papéis de homem. Que ele fala melhor sobre Deixa eu complementar aqui. Primeiro, perfeito que a Maíra falou, mas eu acho que o raciocínio que eu tinha feito ficou na gravação anterior, né? Aí agora que a gente tá ao vivo aqui, deixa eu retomar ela só para complementar que é um tema delicado o que ela colocou, mas ele é tão profundo e importante, eu acho que nos relacionamentos, né? Se a gente conseguir aplicar isso, porque não é só entender, é aplicar isso no dia a dia, né? E a gente é imperfeito e a gente tenta ser melhor todos os dias, eu e a Maíra. A gente conversa muito, a gente passa madrugadas conversando, né? A gente tem muitos problemas até sobre isso, a gente não consegue de tanto que a gente conversa, porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser melhor um pro outro, não é? Então, o que acontece? Quando eu conheci a Maíra, eu tinha um certo preconceito sobre quem é a Maíra.
Qual é o preconceito? O preconceito é, bom, para mim a Maíra é a pessoa que está sendo pintada na mídia. Não é? Porque era a única referência que eu tinha da Maíra. Eu não conhecia ninguém que conhecia a Maíra, talvez no bastidor, né? Eu nunca tinha conversado sobre quem é a Maíra. E aí no momento que eu conversei com ela pela primeira vez, assim, foi uma coisa muito mágica, porque eu comecei a admirar ela antes de a gente estar apaixonado. A gente se admirou quando não tinha nada, aí mais recentemente agora a gente se apaixonou, mas antes disso sempre existiu uma admiração, né? E aí é um grande aprendizado nosso que, cara, quando o relacionamento começa na admiração, né, mesmo depois da paixão, a admiração continua. E às vezes um relacionamento começa na paixão, você nunca sabe o que vai ter ali depois que a paixão acabar. E aí, nesse processo, eu conheci muito sobre quem era a Maíra de verdade. E eu conheci uma mulher que eu nunca conheci na minha vida. Nunca na minha vida. E nem em livros. Eu nunca conheci uma mulher que passou pelas coisas que ela passou. E talvez um dia ela vá falar sobre essas coisas publicamente. Eu vi uma mulher que sofreu coisas que eu nunca vi. Assim, uma mulher sofrer da forma que foi. E tudo isso que aconteceu, e eu senti por ela, assim, sabe? Eu fiquei inconformado com as coisas que ela passou. E, assim, como que alguém pode passar por isso? Cara, eu fico imaginando, se uma filha minha passar por isso, Sim. se alguém que eu conheço passar por isso, cara, como que uma pessoa dessa vai sobreviver, assim? Qual que vai ser o efeito dessa pessoa na vida depois, assim? Não tem como uma pessoa continuar normal. E eu acho um absurdo as coisas que aconteceram e as pessoas que vivenciaram de alguma forma esse tipo de coisa. São pessoas que não têm noção do que é ser um ser humano, assim. Mas tirando isso, existe uma consequência na pessoa quando você passa por tantas coisas. E a consequência, ela pode vir de várias formas. Você pode se apagar, você pode perder o tesão pela vida, ou você pode, de fato, botar uma armadura e lutar. Foi o que aconteceu com a Maíra. Ela virou essa mulher, ela foi pra cima, ela lutou e ela conquistou coisas que todos nós sabemos, assim. E ela virou a mulher mais forte do mundo, assim. Ela viveu coisas e aguenta coisas que eu não sei se eu aguentaria, por exemplo, mas ela aguentou. Então ela precisou virar esse homem. Ela precisou ter essa energia masculina, onde ela sempre foi a energia masculina na vida dela, não é? Só que chega uma hora que você ter essa energia masculina o tempo todo e você ser o homem, a mãe, você ser tudo ao mesmo tempo, te cansa. Porque ninguém aguenta isso por muito tempo. Ninguém aguenta, é impossível. Isso não é um equilíbrio justo. Não dá para você manter uma vida tão equilibrada por tanto tempo. Então ela passou por tantas coisas que depois de ela ter passado por tudo isso, ela decidir se entregar ainda pro amor e decidir ser a mulher de um relacionamento. Isso daqui talvez seja a coisa mais difícil que tem. Porque é difícil você tirar essa armadura, não é? E no momento que ela tira essa armadura, só tem uma coisa que poderia buscar ela de volta, de tudo que ela passou. Deus. Foi o que aconteceu com ela. Ela conheceu Deus. E num jeito que ela talvez também não tenha compartilhado do jeito que foi. E talvez um dia isso aconteça. Só Deus pode de fato fazer isso. E trazer ela de novo pro centro. E no meio de tudo isso, a gente se conheceu. Né? No meio de tudo isso, a gente se conheceu. E a gente começou a... Né? Ela do lado dela, eu do meu lado. Mais pra frente a gente se encontrou. E aí quando a gente se encontrou, uma das coisas que ela falou foi sobre a submissão. E aí eu vi de uma forma completamente injusta, superficial, descarada ou com falta de conhecimento ou completamente enviesada, mulheres falando sobre que absurdo você falar de submissão, de ser submissa, logo você que representa essa mulher forte. É que essas pessoas não sabem do que ela estava falando. Elas não compreendem que para existir de alguma forma essa entrega, precisa existir alguém te complementando, disposto a dar vida para você. Porque é justamente por isso que a gente também decidiu casar tão rápido. Porque para mim, a gente forma um só. É um só. Sim. Então, no final das contas, é uma única coisa. É a submissão, é dar vida, é uma única coisa. Para tudo, não é? Então as pessoas não conseguem compreender que não é a submissão de um lado unilateral. Porque a submissão, quando não existe a contrapartida, é um abuso. E aqui não é um abuso. É o contrário. É um trabalho em equipe. É uma coisa pro resto da nossa vida. Então, só complementando o que ela falou, cara, não é uma coisa unilateral. Mas as pessoas, elas não usam o tempo delas para refletirem sobre isso. Elas simplesmente decidem julgar e jogar as coisas pro ventilador, né? Foi o que aconteceu. Mas eu só queria complementar por causa disso, porque ela é uma mulher incrível, que passou por coisas que poucas passaram e hoje decide continuar amando. E isso é muito bonito de se ver.
Sim. É muito lindo o jeito que ele fala de mim, né? Aham. Tem que respeitar, viu? Ai, gente. Tem que respeitar, Não é é, verdade. gente? Total. Muito Muito lindo, lindo. muito sincero, muito honesto, né? A gente percebe que não é algo que força, só sai. Quando sai, é porque é a verdade que sai. Quem tá abrindo a boca e é a verdade que tá saindo. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.